Imagina você sendo um garoto ou uma garota nos anos 80 e acabou de passar da sessão da tarde Karate Kid. Meu, acabou a sessão da tarde, todo mundo saiu pra rua, porque era uma época que se podia sair pra rua, todo mundo fazendo o golpe da garça. Esse episódio eu quero falar sobre a série do Cobra Kai, uma continuação do Karate Kid. Para falar sobre Cobra Kai, eu também quero falar sobre ponto de vista. Fica aí no vídeo que vai ser bacana conversar sobre isso. Você é uma criança dos anos 80, criança dos anos 80 do Brasil, né? É uma coisa bem bacana, mas é uma coisa muito louca. Porque a gente tinha Xuxa, Mara Maravilha, com aquelas roupas minúsculas e tacando desenho animado, uma inflação maluca que precisa ter uma dispensa dentro de casa porque o alimento você comprava no começo do mês, sei lá, o leite era R$1, aí chegava no final do mês estava R$1,90. Então tinha que comprar tudo no começo do mês, porque no final do mês estava tudo caro. Toda hora no noticiário tinha o problema da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Tinha o problema da camada de ozônio, mas tinha desenho animado pra caramba. Acho que foi uma das melhores épocas para se assistir desenho animado. Filme para adolescente muito legais, tipo Goonies, De Volta pro Futuro. E um desses filmes para criança e adolescente que surgiu e que mexeu com a cabeça de todo mundo foi Karate Kid, cara. É lógico, a linguagem hoje tá um pouco ultrapassada, ele é muito lento, eu acho, para quem assiste hoje. Mas a ideia por trás do Karate Kid, porque é uma coisa muito poderosa quando você lida com bullying. Que a gente sofria bullying, mas não sabia que era bullying. A coisa não era discutida, né? Se você era zoado na escola, meio nerd como eu, se é zoado na escola, você precisava arrumar alguma forma de se defender do seu bullying. Uma coisa que a gente aprendia dentro de casa. Que até meu avô falava pra mim, ó, se você apanhar na rua, quando chegar em casa, você vai apanhar também. Tá ouvindo? Isso é uma coisa que eu escutava, que eu escutei desde criança, né? Era uma forma tosca do meu avô lidar com isso, mas ainda bem que a escola tá muito mais aberta a conversar sobre o bullying. Isso não rolava nos anos 80, cara. Nos anos 80 era outra coisa. O Karate Kid, ele já começava com bullying dos moleques do Karate. O Johnny e a turmadeira do Cobra Kai. E quando o Daniel conheceu o seu Miyagi, que era uma figura paterna para esse personagem, que os pais do Daniel San, que é o personagem principal, eles separaram. Então ele conheceu o seu Miyagi teve essa presença paterna para esse personagem. Então eles se agarraram, a relação entre eles ficaram muito mais forte. Explode a cabeça na hora que o Daniel San quer aprender Karatê, e aí o seu Miyagi manda ele limpar o carro, encerar o chão e pintar a cerca. Aí fala, caramba, eu tô pintando cerca, encerando o chão. E aí o seu Miyagi fala assim, faz o golpe defende com o negócio de pintar a cerca. Aí isso explodia a cabeça. Caramba, o cara aprendeu o Karatê daquela forma. Né? Isso é muito legal dentro do filme. Karate Kid, ele foi uma explosão, de um filme que todo mundo adora. Depois teve o Karate Kid 2, o Karate Kid 3, que é com o mesmo personagem, do Ralph Macchio, Daniel San. E aí depois tem um quarto filme, mas é outra personagem. Mas ainda tem o Sr. Miyagi, mas é outra personagem. Anos depois surge essa série, que ele vai falar sobre o quê? Que eu acho que isso que é bacana para falar nesse episódio. Ponto de vista. Ponto de vista é uma das coisas mais importantes que existem dentro de uma história. É de como aquele personagem enxerga aquela situação onde ele está envolvido. Todo personagem possui um ponto de vista. E é a partir desse ponto de vista que nós, espectadores ou leitores, acompanhamos essa história. Karate Kid, um filme, e Cobra Kai, essa série, ela possui pontos de vista totalmente diferentes uma da outra. Karate Kid, ele foca principalmente no Daniel San, do que o Daniel San vê, e um pouco do Sr. Miyagi. Né? Tem alguns momentos que o Sr. Miyagi aparece e o Daniel San não. Mas é basicamente o quê? É o ponto de vista do Daniel. Então é um menino que sofreu bullying, é um menino que precisa aprender Karatê para vencer os seus oponentes. E a gente vê essa transformação do Daniel nesse filme. Aqui no Cobra Kai, a gente vê a mesma história, só que do ponto de vista do Johnny, que era o vilão do Karate Kid. Então a mesma história, a gente vê coisas totalmente diferentes. Tem uma cena que é muito bacana, quando o Johnny está conversando com o Miguel, que é um aluno dele, o primeiro aluno que quando ele refaz o Cobra Kai. Então ele conta a mesma história do Karate Kid 1, só que pelo ponto de vista dele.
E pelo ponto de vista dele, eu que lembro bem do Karate Kid, é surpreendente pra gente. Que tipo, é como se o Daniel tivesse roubado a namorada dele, é como se o Daniel tivesse enchendo o saco dele na escola, é como se o Daniel tivesse ganhado dele e a vida dele se arruinou pelo Daniel. Então, pelo ponto de vista do personagem que é o vilão, a história se transforma totalmente. Cobra Kai, a gente acompanha a história do Johnny. Então, como a gente acompanha essa história do Johnny, ele se torna um mestre. Porque nos filmes do Karate Kid ele era um aluno. Então, depois dos anos se passaram, ele se torna um mestre. Só que ele é um mestre falho. Quiet! Ele é muito politicamente incorreto. E esse é um dos charmes desse personagem, ele ser politicamente incorreto. Eu não tô falando que ele é certo em agir daquela forma. Porque ele tem um pensamento muito dos anos 80, né? Mas que ele não envelheceu. Ele ainda é um adolescente dos anos 80. E o Miguel, que é o aluno dele no Cobra Kai, ele fala isso com ele. Fala, meu, você não se fala assim. Você deveria falar de outra forma, deveria agir de outra forma, né? Ele é um mestre, só que é como se fosse um arquétipo de um mestre, só que ele é um mestre falho. Ele falha, esse mestre. Ele está aprendendo a ser mestre. Isso é uma coisa que parece que está se repetindo. Se repetiu agora no Cobra Kai, né? Tanto ele, o Johnny, quanto o Daniel, eles tentam ser mestres, né? E assim como o Luke Skywalker nessa trilogia. Essa trilogia nova do Star Wars. Tá até que para suspirar quando se fala na trilogia nova de Star Wars. Eu não sei você que está assistindo esse vídeo, mas eu não gosto da trilogia nova de Star Wars. O último filme da trilogia nova de Star Wars, eu acho que é um dos piores filmes de tudo que se fez com Star Wars. Mas o Luke Skywalker, ele tem um pouco dessa coisa do mestre, que não é como o mestre Yoda, de saber tudo, de ter as respostas, de ensinar. Ele tem as falhas dele, ele está aprendendo a ser um mestre. A mesma coisa acontece com o Johnny e com o Daniel. Eles têm as suas falhas, esses dois personagens, eles possuem as falhas. E como a história do Cobra Kai, principalmente na primeira temporada, mostra o Johnny dessa forma, desse mestre errado, politicamente incorreto, tem uma leve pitada do Daniel que ele se tornou meio babaquinho, assim, de algumas coisas que ele faz, assim. A única personagem que tem o bom senso é a esposa do Daniel, que ela fala, meu, essa treta entre vocês dois, por que vocês estão fazendo isso? Tá arruinando tudo. É a personagem que possui o bom senso. Vendo o ponto de vista do personagem do Johnny, a gente entende esse personagem. A gente conhece o passado desse personagem, a construção desse personagem. Como a gente entende ele, a gente pode até gostar um pouco, mesmo ele sendo politicamente incorreto, ele é um personagem que fascina a gente. Por quê? Porque a gente acompanha a história dele. Não é à toa que tem um dos grandes personagens da história do cinema, que é o Michael Corleone, do Poderoso Chefão, que possui um arco fantástico, um arco dramático fantástico. E depois eu vou fazer algum vídeo falando sobre arco dramático, aprofundando sobre o que é o arco dramático, de que é um herói de guerra, e aí através do ponto de vista dele, dessa guerra entre as famílias do Poderoso Chefão, ele vai se tornar o chefão. Ele vai se tornar um mafioso pior do que o pai dele foi. Então, só que como a gente vê a história a partir dos olhos dele, a gente começa a gostar desse personagem. E é uma coisa meio recente, de que a gente acompanha a história do vilão sem ter um final moralista. Isso no cinema. Na televisão, isso acontece com um enorme sucesso, é Os Sopranos, onde você tem o Tony Soprano, que é um vilão, ele é um mafioso, só que não é como o Poderoso Chefão, que é o chefão de tudo, ele é um mafioso de New Jersey e não de Nova York. Então a gente acompanha a história através dos olhos dele, né? E a gente sabe o quanto que aquele cara é perigoso, o quanto que aquele cara é bandido, mas a gente acaba até certo ponto torcendo para ele, dentro dessa guerra entre os mafiosos, que todo filme de mafioso tem guerra entre mafiosos, né? A gente acaba torcendo para ele porque ele é um vilão, mas a gente vê o ponto de vista dele e por que ele age daquele jeito. Breaking Bad é a mesma coisa. Breaking Bad, a gente acompanha a história do cara, que é o professor, que se torna o vilão da história. E ele faz coisas, os três personagens, né? Michael Corleone, Tony Soprano, o Walter White, eles fazem coisas abomináveis. Fala, caraca, cara, eu não tô me identificando mais com esse cara, porque o cara tá fazendo isso. Só que a gente entende esse cara e a gente quer ver onde que esse cara vai parar. Quando a gente vê uma história do ponto de vista do herói, do ponto de vista de quem é a pessoa que vai consertar o mundo, entre aspas, a gente quer que aquele vilão morra. A gente quer que aquele vilão perca. A gente quer que aquele vilão vá pra cadeia.
Mas quando a gente vê a história do ponto de vista do vilão desde o começo, a gente torce muitas vezes pro vilão tirar o herói do caminho. É o contrário. Por quê? Porque é o ponto de vista da história. É o ponto de vista da história que conduz o telespectador, o leitor, a entrar dentro daquele universo. Eu vou fazer um vídeo também mais pra frente falando sobre o personagem Orelha. O que é o personagem Orelha? Falando rapidamente. Ele possui um universo e dentro desse universo, que ele é um pouco confuso, ele é um pouco difícil de se entender, eu coloco esse personagem Orelha, por quê? Porque quando alguém explica pro personagem Orelha o que está acontecendo, na verdade ele está explicando para mim. Eu, espectador ou leitor, entendo aquele mundo através dessa explicação do personagem Orelha. Deixa o seu like, que aí eu vou saber se você gostou. Se tiver bastante like, eu vou saber que as pessoas estão gostando para mim fazer esses outros vídeos, beleza? Ou seja, toda a história precisa ter um ponto de vista. Você precisa colocar isso na cabeça. Toda a história precisa ter um ponto de vista. De algum personagem ou de alguma coisa. Existe um conto que a história é através do ponto de vista de uma bala perdida, que ela vai atravessando o Rio de Janeiro até atingir alguém. Então, a narrativa conta a história desta bala, que eu não lembro o nome do autor, nem lembro o nome do conto. A magia da edição. Esse vídeo foi o meu ponto de vista sobre o ponto de vista. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários pra gente trocar uma ideia, pra eu saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando. Deixe seu like se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no canal, toque no sininho pra saber dos próximos vídeos. E até a próxima. Fui! Quero vilão. Mas esse vídeo não é sobre Cobra Kai. Não é sobre Star Wars. Nessa trilogia... Vídeos, né? Mas também eu vou fazer outro vídeo falando sobre... Corta isso.